Shalom, caros amigos. Em Roma realizar-se-á o G20, onde vão se reunir os representantes da comunidade de países que irão decidir sobre o futuro e o presente de toda a Terra e de todas as pessoas. Irão resolver tais questões e, principalmente, têm como objetivo a vacinação, a saúde das nações, a saúde humana. A questão de que supostamente um país separado já não pode decidir o seu destino, e isso deve ser feito em conjunto. De facto, quero dizer-vos que o que vai acontecer é a confirmação da minha profecia no sector das previsões e sinais que vos mostrei. Basicamente, uma nova ordem mundial está a emergir e será aprovada. Veremos o estabelecimento de uma nova ordem mundial em toda a Terra e, simbolicamente, como um sinal, virá de Roma, sob a liderança do Papa, o falso profeta. Ainda ontem disse mais uma vez quem é a meretriz sentada numa besta, que controla esta besta e que tem as rédeas que cavalgam sobre esta besta. Ou seja, vemos como todos os pontos se juntam. Estamos a entrar na grande tribulação, na nova ordem mundial em toda a Terra e todas as regras que já foram estabelecidas. Lembrem-se que eu mostrei-vos onde o prezado Raf de Israel leu o decreto da ONU sobre a nova ordem mundial, todos os pontos que vão ser movidos, todo o cenário e tudo o que irão cumprir. Por isso, meus queridos, vai-se estabelecer uma nova ordem mundial em todo o mundo. A abolição da propriedade, a mudança na instituição da família, a redução da população mundial, o controlo sobre o crescimento de toda a população, a obrigatoriedade de vacinação múltipla. Temos aqui estes acontecimentos tão interessantes, um momento tão interessante que vivemos. 2021, como eu previ, a entrada na grande tribulação. O que isto significa para nós? Primeiro, compreender o tempo, a introdução, compreender em que tempo vivemos, o que está a acontecer. Estou a elucidar-vos para vos manter informados, porque os outros ainda não se aperceberam de nada. Isto significa que, tal como eu disse profeticamente, haverá uma clara separação. Como diz a Escritura, a ira de Deus cairá nesta terra, todos aqueles anjos destruidores serão libertados, e tal como o Senhor diz, a escuridão cobrirá as nações, mas sobre vós, sobre os meus servos, sobre os meus filhos, sobre os meus próprios filhos, uma grande luz brilhará. Por isso aguardamos a luz de Deus, guardamos o fogo de Deus nos nossos corações, e esperamos a salvação do Senhor e o encontro com Ele. Maranatha. Baruch haba, Beshem Yahovah. Amém. 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 Postscriptum. Também quero partilhar com vocês umas observações interessantes sobre outubro. O que vemos com a Bíblia? O que aconteceu neste momento em outubro? Vamos ler. Abrimos o Gênesis, de acordo com a versão russa, capítulo 7. Era o dia 17 do segundo mês do ano e Noé estava com 600 anos de idade. Foi então que rebentaram as nascentes do grande mar profundo e se abriram as comportas do céu. A chuva caiu sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé entrou na arca com Sem, Cã e Jafete, seus filhos, e com a sua mulher e as 3 noras, e ainda exemplares de todas as espécies de seres vivos. Então o Senhor fechou a arca. Temos aqui as datas de 600 anos de vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês. Então, vemos que o primeiro mês é o
Rosh Hashanah é o início do ano. Este é o mês de Tishrei e termina em outubro e o segundo mês começa. No segundo mês, vemos, no dia 17 Noé entrou na arca. Dia 17 acontece que é o segundo mês, é o Eshivan. Dia 17, o Eshivan, corresponde a 23 de outubro. É interessante. 7 dias antes dos dias 30 e 31, quando o G20 vai ter lugar, quando este projeto será lançado, a nova ordem mundial será um estatuto. 23 de outubro, 7 dias antes do dia 30, se lermos na Escritura Sagrada, no mesmo sétimo capítulo, daqui a 7 dias vou fazer com que a chuva caia sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e destruirei tudo o que criei da face da terra. E o Noé fez tudo o que o Senhor ordenou, isto é, durante 7 dias o Senhor avisa e abriga Noé. Ele diz, é hora de entrar na arca. A mesma coisa que vemos aqui 7 dias antes do dia 30. Bem, uma coincidência interessante. E há mais, pois ainda não é tudo. O que é interessante é que os judeus têm o seu próprio capítulo para cada semana, que é lido na Torá. Cada capítulo da Torá tem um certo título. Portanto, dia 23 de outubro lê-se como Vaera, o que na tradução significa e apareceu. E o que há neste segmento do Vaera? Que partes estão incluídas? Inclui a parte onde o Abraão conhece 3 anjos que lhe vêm dizer que a Sara terá um filho, que dará à luz, a profecia do nascimento de Isaac. E também neste segmento lê-se sobre a derrota de Sodoma e Gomorra, sobre a sua destruição e a salvação do Lot. Ou seja, vemos analogias que na Revelação dizem que a esposa deve dar à luz e o filho foi arrebatado pelo Senhor. Também vemos como Yeshua previu o que irá acontecer, tal como era nos dias de Noé e Lot. O que é interessante é que neste momento lê-se exatamente esta passagem onde Lot é retirado de Sodoma e Gomorra. O fogo e enxofre caem sobre Sodoma e Gomorra e destroem estas cidades. Vêm os julgamentos de Deus. Mas isso não é tudo. O próximo capítulo de 30 de outubro chama-se Haei Sara, que diz que a Sara está a morrer, e um ponto interessante que diz como o Abraão envia o servo dele para trazer uma noiva para o Isaac. Ou seja, vemos a ligação já no próximo capítulo a 30 de outubro, a união dos noivos. Ou seja, para o Isaac trazem uma noiva e ela torna-se a esposa dele. Bem, e outra coincidência interessante é o dia 31 de outubro, que eu acho que não foi acidentalmente escolhido o G20 ser no dia de Halloween. Sabemos que esta é uma celebração dupla, pela forma como é chamado, é o Dia de Todos os Santos. Curiosamente, por um lado é o Dia de Todos os Santos e, por outro lado, é dia de bruxas, de toda a maldade. Naquele dia, todas as bruxas e feiticeiros reúnem-se nos seus conventículos para fazer feitiços e tratar das coisas deles até ao próximo covém do ano inteiro. Penso mesmo que não é por acaso que o G20 vai fazer a criação de uma nova ordem mundial no dia 31 de outubro, no Halloween. Que, como já anotei, é chamado o Dia de Todos os Santos.
Acontece aqui há uma divisão bem clara, como disse anteriormente, a escuridão cairá sobre os povos, e sobre os meus filhos e filhas, diz Jeová. A luz de Deus brilhará. Aqui estão essas observações tão interessantes, tanto como o mês de outubro bem surpreendente. O Noé entra na arca, o Lot escapa de Sodoma e Gomorra, e começam os julgamentos de Deus. Reencontros dos noivos, excertos que são apresentados no Torá e muitos outros momentos interessantes que já anotei. Maranatha. Estamos à tua espera, nosso Senhor. Amém.